Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Amém? E como é bom entrar na sua casa, poder estar aí junto com você, compartilhando da palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Quarta-feira na pegada? Amém? Veio disposto a louvar a Deus? Disposto a ouvir a palavra? Então dá um abraço em quem está do seu lado, aquele abraço apertado, carinhoso, abençoa essa vida, e recebe a bênção também. Aleluia, você que está em casa aí, abençoa, abraça a sua esposa, seus filhos, quem está aí com você também, né? Vamos lá, gente. Preparados para a palavra então, né? Diga assim: Pai, nessa noite, eu quero uma porção da Tua palavra. Continua falando comigo, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês onde nós estamos buscando aprender e viver algo muito importante. Que é? Respeito. Respeito. Né? Já dizia meu avô, respeito é bom e conserva os dentes. Então, e olha que meu avô era um homem pequenininho, mas pensa num homem bravo, hein? Mas deixa a história do meu avô para lá e vamos pensar e focar na palavra. Gostaria muito de saber se tem alguém conosco pela primeira vez. Se tiver, faz um tchauzinho. Tem alguém assim, pela primeira vez conosco? Não? E aí em casa, alguém? Pela primeira vez? Se tiver, manda notícia. A minha primeira vez, queremos entrar em contato com você. Então vamos lá, queridos. Nós estamos pensando em respeito. E esse mês a nossa série, na verdade, ela é #respeito. Né? Eu ia colocar #respeito, conserva os dentes, mas eu falei, não, tira. Respeito, muito interessante esse tema, né? Como tema é interessante, como alvo e meta é mais interessante ainda. Né? Viver, respeitar e sendo respeitado, isso é muito, muito precioso mesmo. E pensando bem, né? Tanta coisa para falar sobre respeito, né? E hoje eu quero compartilhar com você sobre respeito a seus limites. E se eu não sei quais são os meus limites, como eu vou respeitar os meus limites? E se eu não sei quem eu sou hoje, como é que eu vou respeitar meus limites? Ontem eu fui fazer alguns pagamentos no celular, no aplicativo, né? E quando eu entrei lá no celular, eu fico bravo com esses negócios, meu computador, impressora, celular, esses bichos têm vida própria. É ou não é? Quando eles querem, está tudo bem, quando eles não querem, não está bem, irmão. Às vezes eu brinco com ele, qualquer dia você vai ver uma impressora voando lá. E aí eu estava ali e de repente apareceu um negócio assim, ó. Atualiza o aplicativo. Eu falei, tem que atualizar. Se não atualizar, está desatualizado. E eu pensei muito em mim nisso. Eu falei, eu também preciso me atualizar. E não é nas coisas que estão aí fora, não. Não é só no aplicativo do banco, não. Eu preciso me atualizar, preciso saber quem eu sou hoje. Se eu não sei quem eu sou hoje, eu posso estar vivendo pensando naquilo que eu era ontem. Ou que nem diz o mineiro, 3 Antonte atrás. Não sou mais aquela pessoa, que lá já foi. A realidade da minha vida não é mais a de ontem, ou de um ano atrás, a minha realidade é hoje. Então eu preciso estar atualizado com a minha realidade, entender o que eu estou vivendo, para aprender a respeitar os meus limites. E limite é uma coisa meio interessante, na vida toda tem limite. Coloca para mim, eu até coloquei uma frase lá, coloca a primeira frase para mim, por favor. Esse versículo nós vamos ler, tá? Eu estou invertendo aqui. Esse versículo mostra que nós temos um limite de vida, estabelecido por Deus, e toda a nossa vida é feita de limites. E quando eu não respeito limites, eu entro numa zona de risco. De risco. É muito arriscado você não respeitar os seus limites. E eu vou falar na senhora, quando nós entramos no ativismo, é ativismo em todas as áreas da vida.
Porque esse ativismo, ele vai provocar outras coisas na sua vida. Vamos lá, coloca para mim Gênesis 6, 3. Então disse, quem é que disse aí, me ajuda aí? Quem é que disse? Quem é esse Senhor? Hã? É interessante, né? Quem é que disse? O Senhor. Todo mundo fala, o Senhor. Quem é esse Senhor aí? Aí, ó, já diminui até o som. Até a empolgação diminui, Deus. Quem é? Deus. Esse Senhor é Deus, de fato. Ele diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Pois esse é o quê? Carnal. Agora as irmãs falam, é só os homens. Não, não. Quando fala homem aqui, homem e mulher. Né? Carnal. O que é uma pessoa carnal? Eu não vou ficar pensando só agora, carnal na área sexual. Não, não. Carnal é aquela pessoa que vive fazendo as coisas do seu ego. As coisas que gosta, as coisas que dão prazer. Mesmo que seja um prazer momentâneo. Mesmo que lá na frente arrebenta. Mas a pessoa não pensa. Tem gente que é inconsequente e irresponsável. Tem gente que é inconsequente, mas assume o BO depois. Né? Então eu preciso aprender a ser uma pessoa que entende o que está acontecendo e o que eu estou fazendo hoje, o que vai provocar amanhã. Porque senão amanhã eu tenho que assumir uma responsabilidade muito grande. Mas ele termina dizendo assim, olha, e os seus dias serão quanto? 120 anos. Deus disse que nós, por direito, segundo ele, nós temos 120 anos de vida. Você entendeu agora por que eu falo que eu tenho mais passado do que futuro? Daqui a pouco eu vou mostrar o meu currículo, já você vai entender. Por quê? Que eu tenho mais passado do que futuro. Agora, tem gente que fala assim, mas a Bíblia diz que 70 ou 80, que passar disso é hora extra, enfado e canseira. Então, mas quem disse isso foi o salmista, não foi Deus. Aqui está a palavra de Deus, o que saiu da boca de Deus. O que sai, eu sei que o salmista foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele fala como um homem ali. Por quê? Depois de ver tanta coisa, debaixo do sol, e viver tanta coisa, ver 430 anos de escravidão no Egito, e depois sair, e tem mar para atravessar, tem deserto para atravessar, tem um monte de coisa, e uma terra para conquistar. Deus deu, mas tem que conquistar. Ele falou, puxa, ufa, só de olhar para trás já cansei. Então aí ele, segundo o que ele viu, o que ele vivia, ele falou, 70 anos está bom demais, 80 está bom demais. Mas eu falo para Deus, não, Senhor, o Senhor deu 120, eu quero 120. Não quero ficar dando trabalho para ninguém, não quero ficar um velho gaga chato, não quero, ranzinza. Não, quero como Moisés. Moisés viveu 120 anos. Não tenho nada contra não, porque hoje eu estou precisando também, né? Mas Moisés não usava óculos. Moisés, antes de morrer, porque ele sabia a hora que ele ia morrer, o dia, sabia tudo. Ele subiu 2 montanhas, porque a montanha que ele subiu para ver Canaã, na verdade eram 2. Ele subiu as 2 e lá de cima ele olhou, beleza, está tudo bem, agora Senhor, estou pronto, vou embora. Falei, Deus, isso aqui é morte, isso vale a pena. Ou morre desse jeito, ou manda uma carruagem arrebatar, melhor coisa. Ou então faz que nem Enoque, de repente sumiu, cara, ninguém mais viu. Mas, se o Senhor fala isso, eu acredito que pode acontecer. Se eu aprender a respeitar os meus limites, eu vou mais longe do que eu imagino. Se eu não respeitar os meus limites, eu entro nessa zona que vai dar ruim. Então vamos lá. Por que eu falo que eu tenho mais passado do que futuro? Meu nome é Willy, está aqui, creio que você sabe. 66 anos. Entendeu por que eu tenho mais passado do que futuro? Eu já passei até da metade. Metade de 120, 60. Já tenho 10% a mais. Já estou no dízimo da metade. Então, eu já tenho mais passado do que futuro, mas eu quero viver o meu futuro. E quero viver uma vida que vale a pena. Não quero ficar capenga. Casado há 44 anos, com a mesma mulher, mesma jararaca, você não vai contar isso.
E o maior desafio do homem é conquistar a mesma mulher todos os dias. É ou não é? Porque, só para os homens agora, hein? Irmã querida, te amo, você é linda, maravilhosa, mas não escuta o que eu vou falar agora. Homem, Deus mandou, estou falando você, mas eu também, né? Deus te mandou amar a sua mulher, não mandou você compreender a mulher. Então não tenta compreender, vai dar ruim. Porque mulher é linda, maravilhosa, mas é um bichinho complicado, não. É ou não é? Não, estou falando com os homens, irmão. Os homens agora. Muito complicado. Chora, a gente pergunta, não fala o que é. E aí você sai de perto, você não quer falar. Quando você sai, ela vem atrás de você. Você não me entende, você não me ouve. Eu perguntei, criatura, você não responde. Tudo bem, quer continuar me amando? Você entendeu? Então, por isso, mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Porque assim, ó, marido, hoje assim, eu estou ensinando os homens a respeitar os limites, porque daí a mulher vai aprender também. Melhor não falar, né? Vamos continuar aqui, deixa isso que eu ia falar para depois, vamos ver. 46 anos de convertido. 46 anos. 30 anos servindo ao Senhor como pastor. Antes de começar a vida nova, eu passei ajudando o pastor Tião lá na videira, né? Misa, Kézia, o pessoalzinho todo. Nós estávamos juntos lá naquela igreja. Passei um tempo lá, depois o Tião enviou lá para Carapicuíba, fiquei mais um tempo lá, e depois que nós começamos a vida nova. Então já é um tempinho, servindo ao Senhor. 30 anos. Fugi 16 anos, eu não queria ser pastor. Falar para Deus, está tudo bem, sou crente, mas não quero ser pastor não, isso não faz parte do meu show não. Essa história de ser pastor, viver pela fé passar fome, eu falei, Jesus, deixa eu quieto no meu canto. Então, e não era nada disso, né? Mas então, querido irmão, o que eu penso para você, o que eu quero falar com você nesse tempo todo de vida? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que todas as vezes que eu não respeitei os meus limites, eu me dei mal. Me dei muito mal. Um deles, assumir responsabilidade que não era minha. Então, a hora que você começa a conhecer os seus limites, eu vou dizer para você, cuidado com as responsabilidades que você assume, principalmente aquelas que não são suas. Desculpe o jeito, o palavreado, o BO não é seu. Você pode até ajudar a pessoa, mas não assume. Está tudo bem? Porque nós vamos extrapolar os nossos limites. E às vezes nós não vamos ajudar as pessoas, não. A gente mais vai atrapalhar do que ajudar. Porque existem pessoas, entenda o que eu estou falando, querido, eu não estou dizendo para você não ajudar, não estou dizendo nada disso, não é isto. Não é isto. Mas às vezes tem uma pessoa que Deus está tratando com ela. E aí a gente vai e entra no meio. Eu nunca esqueço do que eu fiz com uma pessoa, e depois eu tive que ouvir de um outro pastor muito amigo também. Ele disse para mim, Willy, você deu iguarias de um rei para quem Deus estava tratando com pão e água. Agora assume a bronca. E eu pensei, falei, ele tem razão. E assumi a bronca. Uma bronca que me custou 18 meses, de R$2.000 todos os meses. Eu entendi, mas tudo isso vem sendo de lição para a vida, de aprendizado, de aprender que a vida tem limites. Deus estabeleceu limites na vida. E existem pessoas
que elas só vão aprender, desculpe, apanhando da vida. Porque existem algumas maneiras de aprender. Existe uma maneira inteligente e uma maneira sábia, com sabedoria. Quando você começa a ouvir as pessoas, prestar atenção na vida, você está sendo sábio. Não tenta ir pela sua inteligência, pode dar ruim. Amém? Agora vamos lá. Quem é que me ensina a ter respeito? Deus. O Deus que se deixa conhecer. Ele vai me ensinando, vai trabalhando na minha vida, no meu caráter, vai formando uma pessoa. E isso é interessante porque não tem uma idade cronológica. Não, a vida vai acontecendo, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Como assim, o Deus que se deixa conhecer? Vamos lá para o livro de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Interessante isso. Se a gente for falar dos atributos de Deus aqui, a gente vai na noite. Mas uma coisa assim, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Então, se tem alguém que eu preciso aprender, é com Ele, porque Ele tudo sabe. Ele é onisciente. A ciência de todas as coisas está nele. Então, nada melhor do que começar a aprender ouvindo a Deus, percebendo a Deus, para você viver mais tempo na terra, mas uma vida com qualidade. Uma vida que vai valer a pena viver. Porque senão, a vida realmente se torna o que o salmista falou. É enfado, é canseira. Não tem mais prazer na vida. E eu acho assim, a pior coisa para o ser humano é não ter mais prazer na vida. Acorda de manhã, não quer levantar. Não quer ir trabalhar, não quer fazer mais nada. Por quê? Porque a vida não vale a pena. A vida se torna amarga e a pessoa se torna amarga. Então, quanto mais eu me deixo ensinar por Deus, melhor a coisa fica. E assim, querido, a Bíblia, ela narra a história de homens e de mulheres que se relacionaram com Deus. E é interessante que ela não esconde nada de ninguém. Fala o lado que deu certo, o lado que não deu certo, fala as coisas boas das pessoas, as coisas falhas, os pecados, não esconde, não é para expor a pessoa, mas para nos ensinar, para que aquilo sirva de lição para nós. E como Deus lida com o erro, com o pecado, com o acerto, como Ele próprio, Deus lida. Então, quando você vai ler a história de um Pedro, de um Davi, de um Salomão, você começa a aprender como essas pessoas, esses homens, lidaram com Deus. E como Deus lidou com eles, apesar da humanidade, da pequenez, da falha, da limitação. Quando você vê a vida de uma mulher, de uma Esther, quando você vê a vida de uma Maria, de uma Ruth, você vê como Deus lidou com essas mulheres, como essas mulheres lidaram com Deus. E aí você começa a aprender o relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu conheço do relacionamento dessas pessoas com Deus, mais eu vou aprender a conhecer os meus limites, a respeitar os meus limites, a viver uma vida atualizada, quem eu sou hoje. Quem é o Willy no dia 6 de abril de 2022, às 20 horas e 47 minutos? Está aqui. Porque é esse Willy que vai contar. O ontem já foi, querido. O amanhã, quer que eu seja sincero com você? Eu não sei se o amanhã virá para mim. É Deus que sabe. O que eu tenho na vida hoje, é hoje. O amanhã para mim ainda é incerto. Confio em Deus. Mas eu tenho que viver hoje. Então com isso eu aprendo, eu não posso viver preso no passado. O passado já foi. Se ele foi ruim, ficou para trás. Se ele foi bom, eu não vou ficar prisioneiro de um passado bom. Eu tenho que viver agora e pensar que Deus, Ele pode pegar a minha vida agora e fazer um futuro melhor do que o meu bom passado. Então eu preciso me atualizar, saber quem eu sou, para dar a resposta certa para Deus. Ah, mas Deus está longe, está lá no céu. Mas
o próprio Deus toma forma humana, Jesus Cristo vem aqui e ele vive com seres como eu e você, com pessoas normais. Ele passou 33 anos da vida aqui na terra como homem, 100% homem, 100% Deus. Então tudo que nós passamos, ele também passou, ele sabe. E qual era o tipo de atitude que ele tinha na vida? Ele assumiu todos os meus pecados, todos os meus erros, para tentar me melhorar, para fazer de mim uma pessoa melhor. Mas ele assumiu os pecados de quem quer, que ele assuma. Quem não quer. O que eu vou falar parece duro, mas é verdade. Uma vez Jesus encontra com um rapaz, a Bíblia diz que esse rapaz era muito rico, e pensa assim, ó, Jesus está indo com as pessoas, junto com ele está indo, esse rapaz vem, é um rapaz importante. Ele vem, e quando ele chega perto de Jesus, quando ele está chegando perto de Jesus, o que ele faz? Ele ajoelha no chão, e ele diz para Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou, ele diz, não, isso eu já faço. As leis judaicas eu obedeço todas. Jesus falou, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. O que o rapaz fez? Puxa, Jesus, o Senhor é maravilhoso, mas olha, que o Senhor te abençoe, o Senhor tenha uma boa tarde. O que Jesus fez? Jesus foi atrás dele? Não, porque ele é responsável pelas escolhas dele. Jesus não é responsável pelas escolhas de ninguém. E Jesus foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele escolheu. Diz a história, isso está fora da Bíblia, mas diz a história que o rapaz que aparece lá na frente depois é ele convertido. Mas não dá para afirmar. Então, querido, o que eu aprendo com Jesus? Existem situações que não adianta insistir. Eu não sou Jesus, eu não conheço a vida da pessoa, nem sei o amanhã dela, mas a gente começa a perceber algumas coisas. Porque toda pessoa que se converte de verdade, ela vai te dar sinais de um novo convertido. O que é um sinal? Mudança de vida. Você vai perceber as mudanças. Agora, se a pessoa não dá nenhuma mudança, sinal de mudança de vida para melhor. Pelo contrário, continua na mesma e de repente dá uma escorregada, mas eu cairei do homem. Isso não é desculpa pecar. Isso faz parte da natureza humana, mas não é desculpa a gente pecar. Quem está convertido precisa se apegar ao Espírito Santo para que realmente comece a ter uma vida de futuro. Então, começa a me ensinar muitas coisas. Então, Jesus veio aqui, ensinou várias coisas, ensinou, curou, abençoou. Eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração, não se escandaliza comigo. Jesus me inspira muito. Muito. Mas eu não me identifico com Jesus. Eita. Ele me inspira, mas eu não me identifico com ele. Porque o padrão dele é muito alto. Padrão de sabedoria, de divindade, de santidade é muito alto. Eu posso olhar para o apóstolo Pedro e falar, opa, aí sim, porque eu sou tão humano como ele foi, pequeno, cheio de falhas, peco, é um padrão humano, então dá para me identificar com ele, e eu penso assim, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Quando eu olho um personagem conhecido na Bíblia, Davi, e no conceito da maioria das pessoas que estudam a Bíblia, o que Davi fez foi pior do que o que Saul fez. Mas eu não posso me identificar com Saul nesse ponto, porque era um homem que não reconhecia os seus erros, sempre ia ter uma desculpa. Davi não, reconhecia os erros, se arrependia e não fazia mais. Então aí dá para identificar. Jesus, ele tem que ser o nosso modelo, a nossa inspiração. Mas me identificar com ele, até ser chamado de cristão, significa um pequeno Cristo, querido irmão, isso é de uma responsabilidade muito grande.
Então eu preciso reconhecer os meus limites. Porque quanto mais eu reconheço os meus limites, mais eu conheço Jesus. Coloca para mim isso. Não. Eu coloquei uma frase lá. Quanto mais eu respeito os meus limites, começo a conhecer melhor a Jesus. Quem sou eu para me identificar com Jesus? Isso é um limite. Oi? Não, agora olhando aqui de cima. Não vou falar uma cara, porque não. Está um rostinho de quarta-feira à noite. Mas isso é uma atualização que eu faço da minha vida hoje. Para poder conhecer melhor a Jesus. De saber que Ele é o Senhor de todas as coisas. Por Ele e para Ele, tudo foi criado. Eu quero falar um pouquinho com você sobre os limites do nosso corpo. Eu sempre tive uma vida de muita atividade física, sempre. Meu último campeonato que eu disputei, oficialmente foi em 92. Jogava futebol de salão. Então, sempre tive atividade física. Mas hoje, 66 anos, com esse corpinho de atleta, você acha que eu vou fazer o que eu fazia com 40 anos? Não faço. Faz alguns anos, eu tentei, lá no sítio, no campo, lá, eu tentei jogar um pouco de bola. Irmão, mas é interessante. A cabeça sabe tudo que tem que fazer. Mas a perna não vai. E não adianta você ficar bravo com ela, porque ela não vai. E aí, quando eu olhava lá, não era só aquela bola, não, tinha outra aqui. Essa era maior e mais pesada que aquela. Não dá. Então eu preciso respeitar os meus limites. E depois que eu parei de jogar, né? Eu parei em 92, 93 começou a igreja, toda a vapor. E depois, uns 5, 6 anos, nem lembro mais, né, o que era presidente do clube, ele veio na igreja, ele me chamava de alemão, alemão vai lá, porque eu era alemão. Alemão vai lá, a gente está brincando, vamos pegar o nosso pessoal, está todo mundo lá, nós estamos formando um time lá para jogar, né, o clube disponibilizou a quadra, a gente vai brincar, tudo deu o uniforme, tudo para a gente brincar. Falei, eu vou. Sexta-feira, tá bom, fui lá sexta-feira. Eu cheguei lá, o pessoal, alemão, vamos lá, pega o uniforme, vai jogar, tal, né? Aí comecei a conversar com eles, né? E o presidente era o Chicão. Eu falei, Chicão, e aí, como é que vai chamar o nosso time? Foi UTI. Falei, estou indo embora, tchau. Não vou mais jogar aqui, né? Então, queridos, eu preciso realmente entender isso. Respeitar. E eu quero entrar em algumas áreas, aqui serão poucas por causa do tempo, mas Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, se você quiser anotar, eu vou dar o versículo, porque eu não vou colocar na tela, né? Também nem pedir para eles colocarem, porque não vai dar tempo, né? 1 Timóteo 3,3, o recado de Paulo para Timóteo é assim, não seja dado a muito vinho. Então, o que é isso, irmão? Eu preciso tomar cuidado com os meus limites. Eu sou filho de um dependente. O meu pai era alcoólatra. O meu pai, quando não tinha pinga nem vinho para beber, ele tomava álcool. E se não tinha álcool, ele tomava gasolina. Meu pai levantava de manhã assim, ó. Enquanto não tomasse alguma coisa, e eu vi o que isso trouxe na vida dele. Porque era um homem que tinha tudo para vencer na vida, financeiramente, tudo. Destruiu a vida, a profissão dele, destruiu a família, destruiu tudo. Porque minha mãe teve que separar do meu pai por um conselho de um delegado. Era normal eu chegar na escola e ter polícia na porta de casa.
Até que um dia, quando meu pai foi bater na minha mãe, entrei na frente e falei, na minha mãe, você não vai bater. E aí deu polícia e o delegado falou para minha mãe, é melhor na senhora separar, porque isso aí não vai acabar bem. E aí minha mãe ouviu o conselho. Depois que minha mãe se converteu, ela falou, se eu tivesse me convertido antes, eu não tinha separado. Porque assim como Jesus mudou a minha vida, a sua vida, ia mudar a vida do seu pai. Então eu vi o que isso fez. Então, um conselho. Se a pessoa tem dificuldades com bebida, não beba um pouquinho. Ah, mas eu tenho controle. Vai chegar uma hora, pode chegar uma hora, não que vai, pode chegar uma hora que você não controla mais. E eu não sei se tem alguém aqui, ou talvez você conheça alguém. Se você tiver a possibilidade de pegar uma pessoa e levar num hospital e pedir para os médicos mostrarem para você como é dentro de uma pessoa onde o álcool dominou, você vai ver o fígado dessa pessoa, você vai ver o rim, você vai ver tudo. Você sai dali e você fala, meu Deus. É a mesma coisa, fumo, cigarro. A droga então é pior ainda. Então eu preciso respeitar os meus limites. Existem situações que vai chegar uma hora que não dá mais para controlar. Não dá. Gente, nós trabalhamos com dependentes químicos, até hoje, no CR aqui, mas nós tínhamos a nossa clínica em Arujá. Eu parei de trabalhar, porque era uma clínica só para adolescentes, eu parei de trabalhar por conta do Ministério Público e dos Estados Menores. Eu cheguei lá e falei, nós vamos fechar a clínica por causa de vocês. Vocês não ajudam nada e toda hora tem que vir aqui, explicar coisas. E lá está tudo certo, vocês foram lá e vocês aprovaram tudo. Mas eu sei o que é isso. Ah, eu tenho controle. Não tem controle. Quantas vezes eu ouvi de pessoas, principalmente dependente químico, Willy, eu sei, eu perdi família, perdi dinheiro, perdi o trabalho, eu perdi a honra, perdi tudo. Mas é uma força maior que me empurra até a biqueira. Não dá para controlar. Então, olha, se você teve alguma coisa no passado com isso, para. Não dá o primeiro gole. Não dá o primeiro trago. Não dá a primeira cheirada. Vamos falar abertamente. Porque lá na frente isso vai dar ruim. Ah, a Bíblia fala que bebida é pecado? Não, a Bíblia não fala que bebida é pecado. Mas ela diz, não seja dada muito vinho. Agora, existem pessoas, o sacerdócio, que Deus fala, é melhor você não beber. Porque o voto do Nazareno não bebia, não fazia nada. Então, se você falar para mim, você gosta de beber? Nunca gostei de cerveja, para mim nunca. Porque eu vi o que fez na minha casa. Outra coisa que eu quero dizer a você, e principalmente mulheres, hein? Mulheres grávidas. Mulher grávida não tem noção do mal que ela faz para o feto. E eu falei outro dia aqui que um fruto maravilhoso na vida de alguém, acho que foi domingo que eu preguei isso. Se você é mulher, dá frutos de mulher. Se você é mãe, dá frutos de mãe. O filho não nasceu, mas já está vivo. O feto, por menor que ele possa ser, tem vida. E rapidamente falar para você sobre a vida sexual. Você quer saber o que é sexo lícito ou ilícito? Vai ler Levíticos, capítulo 18, versículos 22, 23 e 24. Você vai entender por que a Bíblia fala. Quem será que fez gol? Só pode ser. O meu time apanhou ontem de novo. Nós tentamos buscar um português diferente, realmente foi diferente do Abel Ferreira. Foi pior, né? Mas vamos lá. Querido, a Bíblia ela fala que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, você ficaria à vontade se você chegasse aqui na igreja, aqui, olha, vamos colocar aqui, nessa plataforma onde fica o púlpito, tivesse tudo sujo, resto de comida, copo, tudo bagunçado, você chega aqui, ninguém limpa.
você ficaria confortável aqui dentro? Hã? Sim ou não? Se você fosse lá no banheiro, aquilo lá tivesse sujo, cheiro ruim. Então, a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não estou dizendo que aqui tem alguém santo, nem eu, nem você, hein? Não se iluda, não. Estamos todos sujeitos ao pecado. Mas, quando você olha para o seu corpo, como eu estou usando o meu corpo? Ou como eu estou deixando até outras pessoas usarem o meu corpo? Como? Eu lembro que eu ministrei uma vez um rapaz que foi garoto de programa. Sabe qual era o maior problema desse rapaz? Ele tomava de 10 banhos para cima por dia. Porque ele falava, William, eu sou sujo. Você não imagina o que eu fiz, e não imagina, não quero que você conta nada. Até ele entender que Deus já havia perdoado a vida dele, e que Jesus, através do sangue, havia purificado, olha, foram 3 meses de ministração com ele. Então, querido, por isso que a Bíblia fala, ela estabelece um padrão na área sexual. Sexo é pecado? Não, dentro do padrão divino. Fora do padrão divino não é problema. Eu entro naquela zona que vai dar ruim. É uma zona de perigo. Eu sei que falar isso no mundo de hoje, você vai falar, nossa, que careta. Você não está atualizado. Estou sim, com o padrão da Bíblia, não com o padrão do mundo. Iniquidade, o que é iniquidade? É um pecado que está no coração, que não nasceu ainda, está lá dentro. É melhor que não nasça, que haja um aborto lá dentro e você não peque. Isso é iniquidade. O que é fornicação? Alguém sabe o que é fornicação, biblicamente falando? Sexo antes do casamento, isso é fornicação. O que é adultério? Todo mundo sabe. Mas dentro do sexo ilícito, você vai ver sexo com animais, sexo com mortos, sexo com criança, com parente. Você sabe, biblicamente falando, a razão do porquê um homem ou uma mulher pode ficar estéril? A Bíblia fala isso. No mesmo capítulo de Levíticos. Você vai ler o 18, 19, 20, você vai entender tudo. Alguém na família, lá atrás, ou na geração presente, teve relação sexual com o cunhado ou com a cunhada. Sabe o que a Bíblia diz quando isso acontece? Ficarão sem filhos. Tudo tem um porquê espiritual. Então Deus estabelece um padrão que é para as pessoas não sofrerem, não dar ruim lá na frente. Então aqui, ó, rapidinho. Você, mulher casada, você, homem casado, você que está noivo, você que tem namorada, o padrão é o mesmo. Você já tem compromisso. Ah, mas só estou namorando. Mas você tem compromisso com aquela pessoa. Só sou noivo, não casei ainda. Você tem compromisso. Então, homem casado, noivo, namorado, lá no seu trabalho, ou a sua secretária, ou onde você faz academia, hoje a moda é academia e tal. Se uma mulher, não tem criança aqui não, né? Está dormindo. É bom. Mas você já pensou, homem, se uma mulher chega perto de você, cada dia o vestido dela encurta mais. Cada dia a roupinha de malhar, então. Você conhece a alma dela. O decote, você olha de cima, você vê um umbigo. Não. É laço. Porque o homem é pego pelos olhos. Irmã, você que é casada, se o teu chefe, teu colega de trabalho, começa com conversinha mole, se o teu pastor começar com conversinha mole com você, foge, é laço. Porque você é casada, você tem compromisso, você é noiva, você tem compromisso, você é namorado, você tem compromisso. Preciso conhecer os meus limites. Eu aprendo limites com pessoas da Bíblia também. Eu aprendi com o José do Egito, lá no livro de Gênesis. Rapaz, ele tinha um problema que eu tenho hoje. Ele era bonito demais.
Diga assim, esse é o meu problema. Então, a mulher do chefe dele, do comandante, deu em cima dele. A mulher era bonita, rica. Um dia aquela mulher foi lá para o spa, irmão, passou o dia inteiro ali, ó, deu aquele tapa, saiu que parecia uma Miss do Egito. E a mulher é esperta, mandou todo mundo trabalhar no palácio dela embora. Está todo mundo de folga hoje. Quando José chegou, ela estava toda todinha. Quando ela viu José, já foi para cima dele. E ela agarrou ele. Sabe o que ele fez, mãe? Fugiu. Arrancou a camisa, deixou ela segurando a camisa dele, rasgou a camisa e ó, deu no pé. Com isso eu aprendo, querido irmão, querida irmã, sexo foge, porque você não resiste. Ah, eu resisto. Não resiste. Põe um limite. Até aqui, daqui para lá, não dá, não vai dar certo. Preciso conhecer os meus limites. Porque é isso que vai garantir, sabe, a minha continuidade de intimidade, de relacionamento com Deus. É isso que vai, sabe, permitir que os meus filhos não desmoronem. Hoje, infelizmente, o número de adultério está crescendo muito, o número de separação está crescendo muito. Mas qual é o mal que a gente deixa para as crianças? Eu nunca esqueço, nos Estados Unidos eu fui atender um casal. Ele estava indo estava no terceiro casamento, ela no segundo casamento, eles queriam separar. Aí foi eu e a Janete aconselhar os dois. Falaram, e sempre tem razão. Ele tem razão, ela também tem razão. O que eles querem é assim, separa, está tudo certo, não dá certo mesmo. Andarão dois juntos se não houver acordo. Eles até têm versículo bíblico. Aí falaram, eu olhei para ele, falei, então, você está no terceiro, vai desfazer, vai para o quarto. Você está no segundo, vai desfazer, vai para o terceiro. Por acaso vocês olharam o rastro que vocês estão deixando? Oi? Eu preciso conhecer os meus limites. Porque se eu não conhecer os meus limites, estourou o tempo. Última coisa, tenha responsabilidade com você mesmo. Porque se você não tiver responsabilidade com você mesmo, você nunca vai respeitar os seus limites. Tem gente que trabalha que nem um louco. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, não, tem que trabalhar sim. Senão vai no conselho do apóstolo Paulo. Quem não trabalha não come. Se não quer trabalhar, então não come, fecha a boca. Mas eu preciso ter responsabilidade com o meu corpo. Quantas vezes o doutor Anderson, né, algumas pessoas lembram dele ainda, voltou para cá, para São Paulo, ele sempre falava para mim, Willy, se você não parar, o teu corpo te para. Eu não acreditava muito nele, porque estava tudo bem, saúde, tal, mas isso é conversa de médico. Eu sempre tinha um pensamento, engenheiro e arquiteto, eles gastam porque não são eles que pagam a conta. Então, para reformar aqui, fazer a coisa, eles vão cobrar caro. Né? Médico também fala porque não sabe nada da minha vida. Hoje eu descobri que ele sabia mais do que eu pensava. Então eu preciso aprender a ter responsabilidade com a minha vida. Você tem que aprender a ter responsabilidade com a sua vida. Respeite os seus limites. Se você sabe que não dá para fazer aquilo, que você vai cair de novo, para, não faz. Não faz. Eu sempre ouvi de um dos pastores que eu tive, que foi meu discipulador, ele dizia uma coisa assim, Willy, é melhor você confessar uma tentação do que confessar o pecado. O pecado já foi, a espada já entrou, o mal está feito, a vergonha já entrou, a tua honra já foi embora. Então, irmão, irmã, se você está passando por uma tentação, pega alguém que você confia, não vai abrir tua vida para qualquer um, não. Faz isso não, é a pior coisa que tem. Mas uma pessoa que você confia, sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e é bom, né? Hoje também a gente nem sabe se é bom falar isso, né? Mas o normal é assim, mulher com mulher, homem com homem, para aconselhar, para orar, porque pode livrar a gente de uma queda, né? Que depois que aconteceu, aconteceu.
E aprenda uma coisa assim, nunca esqueça disso. O diabo te ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Porque depois que está feito, é o primeiro a expor. Vamos lá, vamos terminar. Está tão bom o papo, mas tem que terminar, né? Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, para que o pecado fosse demonstrado, para que o erro aparecesse. A lei tinha uma função só. A lei não era para salvar ninguém, levar ninguém ao céu, mas para mostrar o erro. Isso era o objetivo da lei. Mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Jesus me inspira, mas eu sei os meus limites. Eu sei quem eu sou. Sou imperfeito, sou humano, falho. E eu caio. Provavelmente vou cair ainda. Mas todas as vezes que isso acontecer, eu preciso lembrar que Deus me ama tanto e te ama tanto. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe dos nossos limites. Mas se realmente nós temos um relacionamento com Ele, e estamos lutando para respeitar os nossos limites, Ele vai nos ajudar. E se a gente não aguentar e cair, Deus sempre vai estar com a mão estendida. Vem cá, filho. Vem cá, filha. E lembra que eu te perdoo. Eu te amo. Eu não quero ver você lá no fundo do poço. Eu não quero te ver na lama. Não, eu não sou esse pai. Eu sou o pai que quero te levantar, que quero te limpar. Quero colocar o anel no seu dedo. Anel era a honra da família. Anel era a autoridade da família. Escreve a carta, tá, bota o brasão, põe um anel. Então, por mais que nós possamos errar, pecar, se houver arrependimento, a Bíblia diz: aquele que reconhece o erro, se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, até nisso eu preciso reconhecer os meus limites e não ser orgulhoso a ponto de não me pedir perdão. Mas saber, por favor, coloca a frase para a gente terminar. E saber que nunca eu vou desprezar a graça de Deus. Nunca. Não posso desprezar essa graça. Por ela temos o perdão, a possibilidade de vencer o pecado, a condição de recomeçar. E depois de tudo isso, morar eternamente com Ele. Então, quanto mais reconheço os meus limites, mais conheço Jesus. Quanto mais reconheço os meus limites, aprendo a não desprezar a graça de Deus. E saber que Ele é um Deus pronto a perdoar o pecado. Pronto a estender a mão, me dar um recomeço. Sempre. E eu quero orar. Quero terminar orando. Vou pedir para você, baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. E eu sei quando a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra, a gente ora, a busca de Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo fala muito mais do que eu, ou do que qualquer pregador. É interessante quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela se torna aquilo que a Bíblia mesmo fala. Ela é uma espada que corta dos dois lados. Ela é tão poderosa que ela começa a separar a alma do espírito. Ela vai lá no fundo. E eu tenho certeza, não é porque eu preguei não, mas porque é a palavra de Deus, que à medida que eu fui falando aqui, o Espírito foi falando com você também. E se o Espírito falou com você em alguma área da sua vida que você percebeu que você não respeitou limites, mas isso talvez esteja doendo no seu coração hoje, saiba que Deus está pronto para te perdoar, e já te perdoou, porque eu sei que você já orou, já pediu perdão, e você quer um recomeço, e Ele vai te dar o recomeço, já está te dando. Mas se isso ainda pesa no seu coração, eu quero orar. Não vou pedir para ninguém vir à frente, porque eu não quero expor ninguém não, mas daqui eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós somos teus filhos, dependemos do Senhor, dependemos da tua graça. Pai, muitas vezes nós ultrapassamos os nossos limites, a barreira, nós ultrapassamos. Isso
causa um problema sério, um mal sério na nossa vida. Primeira coisa é o peso na consciência, a vergonha. Mas, Pai, no nome de Jesus, quando nós somos perdoados pelo Senhor, o Senhor não olha mais para o nosso passado, o nosso pecado. O Senhor estende a mão, nos puxa para um novo amanhã, para uma vida que vale a pena. Então, Pai, a começar da minha vida, opera na minha vida, na vida de todos os meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, onde nós ultrapassamos, nós dependemos da Tua graça, porque nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Pai, nos dá um recomeço. Um recomeço. Eu sei que o Senhor já nos purificou de toda a injustiça, e nós queremos abraçar esse recomeço, e jamais desprezar ou menosprezar a Tua graça, porque a Tua graça é tão grande que nós não entendemos como um Deus tão grande e tão maravilhoso pode nos perdoar e nos abençoar. No nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente. Prepara para um novo recomeço. Vamos embora, vamos aprender a respeitar os nossos limites, mas vamos aprender a respeitar a graça, o amor, o perdão de Deus, para nos dar uma nova direção, um novo tempo na vida. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe você que está aí em casa também. Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos nós aqui já somos convertidos, mas eu quero orar, talvez, em casa tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você está com um peso de consciência, algo está aí te atormentando por conta do passado. Ore comigo agora, diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, Salvador da minha vida. Eu peço perdão por tudo que eu fiz, o tempo que eu andei longe, afastado do Senhor, dos teus princípios, mas agora eu quero voltar ao Senhor. Ou então eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, te receber como Salvador, como Senhor da minha vida, e pedir perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Se você fez isso pela primeira vez, ou então você está voltando, manda uma mensagem para a gente. Nós queremos estar perto de você como igreja. Amém, irmão? Tudo bem? Então esse mês nós vamos #respeito. Então vamos falar um pouquinho da nossa vida emocional, vamos falar de várias coisas. Tudo bem?